Até onde você iria para conseguir que a pessoa que você gosta goste de você? E se o atalho mais fácil para realizar o seu maior desejo acabasse destruindo o mundo inteiro? No sexto episódio da primeira temporada de Rick and Morty, o que começa como um drama adolescente comum se transforma em um dos dilemas morais e existenciais mais sombrios da história da animação. Hoje vamos analisar como uma simples fórmula mágica custou a inocência do Morty para sempre. O desejo. Morty queria viver um romance com Jessica, uma das garotas mais bonitas da sua escola. No entanto, a Jessica já estava saindo com um cara, mas o Morty, como todo adolescente que alimenta uma paixão sem medidas por uma garota do colegial, Morty tinha uma paixão sem medidas por Jessica. Morty decide ir em frente com esse desejo. Quem nunca se apaixonou no colegial? É normal, né? Quando somos adolescentes, bate os hormônios e se não houver um autocontrole, iremos fazer coisas impensadas, literalmente. Devemos ter cuidado com os nossos próprios impulsos. No entanto, o Morty, sentindo todos os impulsos da sua juventude, ele decide ir fundo e senti-los ainda mais à flor da pele. A atitude. Rick está em seu laboratório improvisado, que fica na garagem da casa onde ele mora juntamente com sua família. Seu neto começa a conversar e falar sobre uma tal garota chamada Jessica. Rick pede a Morty uma chave de fenda para ajustar o projeto que estava desenvolvendo. Morty não pega a tal chave de fenda. Morty pede a Rick uma fórmula mágica para a Jessica se apaixonar por ele. E não é que Rick tinha uma fórmula do amor. Rick pega uma proveta e faz uma diluição mágica e entrega para Morty um frasco cheio da porção do amor. Agora Morty tem a fórmula mágica para fazer Jessica se apaixonar por ele. Tudo está em suas mãos. É engraçado porque no próprio episódio o Rick brinca com isso, entre aspas, dizendo que o Morty pediu a ele um Boa Noite Cinderela para aplicar em uma garota. Irresponsável eu? Eu só queria que você pegasse uma chave de fenda, Morty. Você que quis que eu parasse tudo e fizesse um Boa Noite Cinderela pra você pegar aquela pobre garota da escola. Se nos atentarmos para a atitude do Morty e fazermos um julgamento moral, claramente esta atitude é uma atitude que pode ser questionada. Artificial. Morty vai ao baile da escola. Chegando lá, ele passa a poção no seu corpo como se fosse uma espécie de perfume, e a poção começa a exalar um cheiro. Morty se aproxima de Jessica. Jessica, ao exalar o cheiro daquela poção, fica completamente apaixonada por Morty. Em outras palavras, ela fica louca por Morty. A poção funciona, atrai Jessica e ela fica apaixonada. No entanto, como a Jessica está meio gripada, ela acaba espirrando e o efeito da porção, que estava contida no olfato, no cheiro, acaba se espalhando pelo ar. Todas as pessoas da festa acabam sendo contaminadas com o amor pelo Morty. E a porção é tão forte que se espalha pelo quarteirão, pela cidade, pelo estado, pelo mundo inteiro. Todos desejando Morty. O caos. O mundo inteiro fica apaixonado por Morty. Nesse sentido, há uma atmosfera caótica que se instaura sobre a Terra. E agora, o que fazer? Rick fica sabendo da epidemia de gripe e se atenta ao possível efeito que a poção do amor poderia causar se espalhasse rapidamente. Ele vai até a escola e salva Morty do pior, mas todos estão apaixonados por Morty, exceto os seus parentes, que têm seus genes, que é o caso de Rick, seu avô. Rick lança um antídoto, mas esse antídoto que Rick tinha para salvar a pátria acaba não funcionando e acaba transformando todas as pessoas do mundo inteiro em uma espécie de louva-deuses. No entanto, Rick tem mais uma carta na manga. Tenta recorrer a outro antídoto, mas esse antídoto, ao ser lançado sobre todos, acaba transformando toda a espécie humana em uma espécie de Cronenberg gigantes, monstros gigantes. Agora, literalmente, não tem mais jeito para a humanidade.
A fuga. Rick ainda tem mais uma carta na manga. Uma fuga interdimensional. Rick viaja junto com Maury para uma dimensão alternativa, onde ele e Maury, nesta dimensão, estão prestes a morrer. Rick e Maury presenciam a morte das suas próprias versões daquela dimensão. E a ideia é que eles ocupem o lugar das suas versões por lá. Ou seja, deixem a dimensão que tudo deu errado por conta da poção do amor, que virou um desastre, e agora irão habitar em uma outra dimensão, como se nada tivesse acontecido. Bizarro, né? Com certeza, esse episódio de Rick e Morty é um absurdo. No final do episódio, o Morty fica com um olhar abismado, assustado com tudo o que ocorreu, e creio que pela solução para o problema que ele mesmo criou por conta de seu desejo. A solução encontrada foi fugir para uma outra dimensão, uma dimensão alternativa, porque na dimensão original não houve mais jeito. Um episódio de um desenho que traz um peso moral de quase 1 tonelada. É lógico que na vida real, muitas vezes recorremos a fórmulas mágicas, a facilidades. Quando percebemos o estrago, às vezes já é tarde demais. E a verdade é que se não controlarmos os nossos impulsos, iremos acabar fazendo o mal para outras pessoas. E às vezes nem percebemos o quão mal foi a nossa atitude, o quão maldosa foi nossa ação. Só percebemos depois. Mas o que é mais engraçado é que na vida real não tem fuga para outra dimensão. É a vida aqui, agora. Não tem como fugir. Até porque o seu avô não se chama Rick e ele não tem uma arma de portais. O próprio Salomão, conforme a história, vai dizer algo bem interessante em Eclesiastes 7:29. O que eu descobri é tão somente isto: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Em quantos problemas será que nós mesmos nos metemos por aí, pelo mundo, em nossa vida? Assim como o Maury se meteu num baita problemão por não conseguir controlar os seus impulsos e ter uma vontade de manipular a realidade e até manipular pessoas. É importante termos cuidado para que a gente não se meta em mais problemas ou crie problemas. Ainda em Eclesiastes 10:2, há outra questão tocante. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. É muito importante buscarmos cultivar um coração sábio, um coração que se inclina para o que é bom, para o bem. E se a gente só parar para pensar no que é Deus ou quem é Deus, na minha concepção, esse tipo de pensamento é muito bom, porque vai fazer a gente refletir muito. Agora, quando a gente começa a pensar muito nas questões desta vida, eu tenho certeza que talvez a gente encare um pessimismo tal como Schopenhauer. Eu não tô dizendo para você ser otimista ou cultivar uma filosofia de vida positiva. Me faça acreditar nisso! Sim! Mas eu só tô dizendo pra você que, veja só, quem escreveu isso em Eclesiastes 10:2 foi Salomão. E ele diz que o coração sábio se inclina para o bem. Mas aqui é interessante porque, se a gente vê na história, Salomão, ele tinha a sabedoria em si, mas o seu coração em muitos momentos não foi sábio. Se inclinou para o mal. E o seu resultado foi o livro de Eclesiastes. Um livro que é escrito no final da vida de Salomão, onde ele reflete sobre toda a sua vida. E se você parar para ler Eclesiastes, você vai ver que em Eclesiastes há um peso muito grande. E ele escreve meio que de uma forma pessimista no início, mas do meio para o final você vai entender e compreender algum sentido. Portanto, é importante nos inclinarmos para o que é bom. Então, não devemos fazer manipulações baratas ou buscar fazer tudo o que queremos, assim como o Maury, que buscou uma poção mágica, uma fórmula mágica para ter a moça que ele tanto queria perto dele. Podem até existir fórmulas mágicas, mas claramente as fórmulas mágicas têm as suas consequências. Efeitos colaterais existem.